Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Kashima da Igreja Multimídia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimentos. O meu pastor não investe, o que eu devo fazer? Nós temos visto essa onda de multimídia chegando nas igrejas, as igrejas pintando as paredes de preto, igrejas investindo em sistemas de som, microfone. Agora o pessoal tem começado a investir bastante na parte de projeção, iluminação, e muitas pessoas também já estão vendo as vantagens de investir em transmissão ao vivo. E ainda hoje a gente vê muitos líderes, muitos pastores que não têm olhos ainda para isso, ainda não visualizam isso como uma parte de investimentos que deve ser dentro da igreja, e eles acabam deixando de lado esses investimentos. A gente muitas vezes acaba trombando as pessoas aí que nos seguem nas feiras, na rua, em outros lugares, e eles ficam perguntando: poxa, Rodrigo, eu queria muito fazer aquilo outro que vocês ensinam no canal, porém o meu pastor ele não investe, tá? E aí fica muito difícil tirar qualquer coisa do papel para a gente colocar dentro da igreja na área de multimídia. Então eu vou citar alguns pontos aqui que pode ajudar você nessa parte de investimentos dentro da sua igreja. O ponto número 1 é: se você não tiver um projeto, ele nunca vai entender o que você realmente tem em mente. É muito comum a gente parar o pastor depois do culto ou antes do culto e chegar nele e falar assim: pastor, preciso de dinheiro para isso, para aquilo, comprar aquilo outro, e aí naquela correria toda você não consegue nem explicar para que direito você está precisando do dinheiro. Então meu conselho é: faça um projeto, coloque tudo no papel, coloque os valores, o local onde você vai comprar esses equipamentos, se tem garantia, se tem nota fiscal, coloca ali como que vai ser ligado esses equipamentos, tá? E se você está entrando numa área que você não conhece, eu te dou 2 conselhos. Ou você fecha um projeto com a gente, com a Igreja Multimídia, e a gente vai te ajudar dentro desse projeto, tá? E o segundo passo é: estude. A internet, o YouTube está cheio de conteúdo nessas áreas de multimídia, em som, projeção, transmissão ao vivo. E se você estudar, e isso é algo que eu falo assim desde o começo do canal, pessoal, se vocês estudarem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar uma boa parte dos projetos do papel, tá? Porque qual é o grande problema de investimentos dentro de igreja? É você investir errado. E uma vez que você investe errado, o seu pastor ele fica desconfiado. Será que eu posso confiar nessa pessoa, no projeto dessa pessoa ou não? Né? Então, é muito importante vocês terem um planejamento, um projeto, para depois ir atrás do pastor pedir investimento para determinada área. Segundo ponto: evite fazer gambiarras. Você sabia que a gambiarra ela tem mais a ver com a cultura do nosso país do que especificamente com algo que você possa melhorar gastando pouco? A realidade é que em alguns países quase não se faz gambiarra, ou eles não têm muitas ideias para fazer as coisas funcionarem sem as ferramentas certas. Isso acaba sendo muito bom porque o brasileiro tem muita criatividade e faz um carro andar com um alicate, um arame na mão, mas por outro lado é muito ruim, porque a gambiarra ela deveria ser algo provisório. E muitas vezes a gambiarra ela acaba sendo algo por muitos anos, né? Por muitos meses. E isso começa a dar muito problema dentro de igrejas. Tem muitas igrejas que a gente visita hoje que era algo para ser uma gambiarra de início, para algo dar certo, e no final das contas se tornou algo permanente dentro da igreja e continuou, e isso acaba sendo um problema. E muitas vezes aquela área começa a dar tanto problema que o pastor olha para aquela área e fala assim: cara, eu não vou pôr dinheiro aí dentro, eu não vou investir aí dentro, porque só dá problema, ou essa galera é muito problemática, ou eu colocar dinheiro aí vai dar muito problema. Então, evite gambiarras. Se não dá para fazer com as coisas que você tem na mão, procure os equipamentos corretos, e se mesmo assim, se ninguém quiser fazer o investimento nesses equipamentos, é melhor você segurar um pouco as pontas, esperar mais um tempo, e quando tiver os equipamentos corretos, você vai lá e faz o investimento certo, tá? Eu tive uma experiência muito interessante em relação a isso, com a questão da gambiarra toda. Quando eu morava no Brasil,
antes dos meus 17 anos, eu tinha o costume, aquele velho costume do brasileiro, de apertar o parafuso com uma faca de pão ou uma faca que você encontra em algum lugar, né? E um dia, quando meu irmão chegou e viu eu fazendo isso, meu irmão tinha chegado do Japão, ele viu eu fazendo isso, e aí ele olhou para mim e falou: cara, o que você está fazendo? Apertando o parafuso com a faca de pão, vai lá dentro, pega a caixa de ferramenta e aperta. Eu falei: cara, é só um parafuso, me deixa, né? Tipo, e fui apertando. E aí, quando fui para o Japão trabalhei na Sony, na Toyota, eu comecei a ver que para tudo existe a ferramenta correta. E por existir a ferramenta correta, os erros são menores, os problemas são menores, o tempo de produção acaba sendo muito maior. Então, evite gambiarras, evite equipamentos que não é aquela função exata que ele faz, tá? Porque assim você vai ter melhor qualidade e provavelmente seu pastor vai confiar mais nos seus projetos. Terceiro ponto, como anda o seu local de trabalho? Como anda a área multimídia dentro da sua igreja? Como está o seu cantinho aí na projeção, no som, na transmissão ao vivo ou em outro lugar? Infelizmente você tem que dar uma olhada nisso, cara, porque assim, para imaginar o seguinte, se você chega num local e imagine que você é o pastor, você é o cara que tem o dinheiro na mão, que você pode assinar e tomar todas as decisões ali ou junto com o conselho. E você chega num ambiente onde tudo está desorganizado, onde tudo está sujo, onde tudo está abandonado, largado, você vai querer investir o dinheiro da igreja ou o seu dinheiro naquele projeto? Eu tenho a certeza que se você tivesse dinheiro e chegasse num lugar muito bagunçado, muito sujo ou desorganizado e visse que ali só está assim, perdido, eu tenho a certeza que você não investiria seu dinheiro ali dentro. E a gente já teve casos assim, de chegar em lugares que estava uma baita de uma bagunça, equipamentos caríssimos jogados para vários lugares, e por conta desse tipo de visão, o pastor ele não queria investir mais nenhum real naquela equipe. Então esse é um dos primeiros pontos. Muitas vezes a gente só fica batendo assim, o pastor não investe, mas a gente também não para analisar se a gente merece investimento. Pense nisso. Talvez você mostrando interesse em organizar a sua área, talvez aí o seu pastor vai começar a mostrar interesse também em investir na sua área. Quarto ponto, não adianta só investir em equipamentos, é necessário investir em treinamento, em equipe. O que a gente aconselha é você ter um líder da área. Então vamos supor, você tem um líder da área de som, você tem um líder da área de projeção, você tem um líder da área de transmissão. Em alguns casos, é até interessante esse líder ser remunerado, contratado ou receber uma ajuda de custo, porque ele que vai resolver os pepinos dentro daquela área. E os voluntários que estão dentro daquela área vão responder a esse líder, tá? E com isso, esse líder ele precisa ter o conhecimento daquela área para poder treinar os outros voluntários. Dessa forma, o conhecimento ele vai se replicando dentro daquela área. Então, quando chega um assistente novo, dentro da área, por exemplo, de som, você já tem outras pessoas capacitadas que estão treinando aquelas pessoas que estão chegando. Então, aquela área sempre vai ter rotatividade, tá? Dessa forma, se você tem uma área que está sempre em desenvolvimento, sempre está entrando pessoas e pessoas estão aprendendo, óbvio que aquela área merece investimento. É óbvio que a partir do momento que vocês realmente se limitarem a equipamentos, eu tenho a certeza que o pastor de vocês vão olhar, analisar e falar assim, cara, a gente pode investir mais e melhorar essa área aqui, porque a galera que está aqui dentro se desenvolve, vai para frente e assim por diante. Então, procure treinamento. Se você não conhece, procure treinamento, comece a fazer alguns cursos para você poder ensinar os voluntários abaixo de você. Quinto ponto, agora que você tem um investimento, tem equipe, é hora de dar manutenção e cuidar bem desses equipamentos. É muito comum as igrejas investirem alto em equipamentos e muitas vezes eu vou visitar alguma igreja, por exemplo, e muitas vezes eu chego lá, os equipamentos caríssimos, assim, abandonado, jogado, não estão bem cuidados, não tem pessoas com conhecimento técnico para dar manutenção. E assim,
Existem equipamentos, por exemplo, equipamentos que esquentam, equipamentos que têm cooler. Então, existem muitas igrejas que são abertas assim, são grandes, têm janelas grandes, então tem muito fluxo de ar, entra muita poeira. E a maioria de equipamentos, por exemplo, de vídeo, de som, eles não se dão muito bem com poeira. Então, se não houver uma manutenção, uma assistência técnica, alguém cuidando desses equipamentos, provavelmente você vai reduzir a vida útil desses equipamentos. Assim como um computador, por exemplo. O computador é um equipamento que a gente tem mais contato e geralmente quando a gente abre um computador que está 1, 2, 3 anos sem uma limpeza, você abre ele, está cheio de poeira, tá? Eu trabalhei dentro da Sony no Japão e lá era muito comum a gente ter equipamentos que queimavam a placa-mãe ou alguma placa principal do equipamento por conta da poeira, porque a poeira ia se acumulando dentro dessas placas e ia formando ponte elétrica entre os conectores, entre os componentes dentro do equipamento, dentro da placa-mãe. E ali passava uma corrente elétrica e acabava queimando uma certa função ou até mesmo o equipamento por completo. E é muito comum você ver equipamentos com 2, 3 anos, muitas vezes queimando, porque ninguém fez uma limpeza, ninguém cuidou desses equipamentos. Então, procure saber o que é correto para um determinado equipamento. Eu tenho a certeza que se o seu pastor investir em um equipamento caro e daqui a um ano esse equipamento der problema, cara, vai ser muito frustrante para ele, para a sua igreja, ter feito esse investimento alto em algo que já quebrou. Então, procure cuidar bem. Crie um sistema de quem que vai pegar esses equipamentos, quem for retirar, faz uma assinatura, para você poder deixar na responsabilidade de certas pessoas. Então, galera, esse foi algum dos pontos que eu queria aqui destacar para vocês. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual outro ponto a mais que você indicaria aí para estimular que o seu pastor pudesse fazer um investimento dentro da sua área. Tá? Siga a gente no Instagram, no Facebook, nós temos grupos dentro do Facebook para vocês tirarem dúvida com vários outros voluntários que tem por lá. É só procurar lá Igreja Multimídia, já vai aparecer os grupos, a página. Lá no Instagram a gente faz alguns stories e acaba ajudando muitas pessoas, o conteúdo mais rápido do que aqui no canal no YouTube. Um grande abraço a vocês e não esquece aqui de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.